Amigo, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos para mais um novo estudo. Hoje nós vamos falar sobre o dia de mudança, do sábado para o domingo. Vamos entender se a Bíblia não autorizou essa mudança. Se na Bíblia Deus não mudou esse dia de observância, porque muitos religiosos hoje entendem que o domingo é o verdadeiro dia de adoração. Vamos entender hoje como começou, através de quem teve essa mudança, por quê, qual o propósito final dessa mudança. Vamos entender tudo isso na Bíblia. Então vamos lá fazer uma nova oração para poder iniciar o estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te agradecer pelo privilégio de te servir em espírito e verdade. Suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para assim podermos guardarmos somente aquilo que o Senhor nos ordenou. Suplicamos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Então, hoje é o estudo 17. Aqui nós vamos entender todas as passagens na Bíblia que falam sobre o domingo, só que ela não refere a palavra domingo, ela refere o primeiro dia da semana. Nós vamos ver que nenhuma dessas passagens que mostra sobre o domingo existe alguma autorização divina para poder fazer com que nós venhamos mudar o dia de observância. Aqui nós vemos também algumas passagens da Bíblia sobre o sábado, e todas elas a gente vendo servos de Deus observando e descansando nesse dia. Aqui nós vamos entender sobre o dia domingo, sobre quem autorizou essa mudança, onde, como e por quê. Qual é o propósito final dessa mudança? E aqui nós vamos ver a lei de Deus, como estudamos ontem. Vamos ver a lei de Deus. E do outro lado vamos ver o catecismo romano. Vamos ver qual a diferença, o que foi mudado, o que continua e qual o propósito final dessa mudança. Então tudo isso hoje, nesse estudo que nós vamos estar estudando. E eu convido a você a prestar atenção nesse estudo, porque é muito importante, muito interessante para a obediência ao nosso Deus, obediência aos mandamentos de Deus. Então nós vamos para a primeira pergunta do estudo, e eu gostaria que você prestasse atenção, que você acompanhasse na sua Bíblia. A primeira pergunta está dizendo o seguinte: quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Querido amigo, eu não vou estar lendo esses textos, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir que você anote aí na tua Bíblia ou no caderninho ao lado, uma folha, que você pegue uma caneta e anote. Eu vou estar aguardando você anotar, para que você possa estar pesquisando em casa. Olha só, o primeiro texto que refere no domingo, que faz referência ao domingo, está em Marcos 28, verso 1. Anote aí, São Marcos 28, verso 1. O segundo texto está em Marcos 16, verso 1. Marcos 16, verso 1. O segundo texto está em Marcos 16, verso 9. O segundo texto está em Marcos 16, verso 9. O terceiro texto está em Lucas 24, verso 1. Na verdade, quarto texto, São Lucas 24, verso 1. O próximo texto está lá em João 20, verso 1. São João 20, verso 1. O próximo texto está lá em Atos 20, verso 7. Atos dos Apóstolos 20, verso 7. O próximo texto está em João 20, verso 19. João 20, verso 19. E o último texto está em 1 Coríntios 16, verso 2. 1 Coríntios 16, verso 2. Eu vou repetir novamente para você conferir aí os textos que você vai anotar em todas as passagens na Bíblia que refere sobre o primeiro dia da semana no Novo Testamento, para que você possa estar pesquisando. O primeiro texto foi Mateus 28, 1. Segundo, Marcos 16, 1. Terceiro, Marcos 16, 9. Quarto, Lucas 24, 1. Quinto, João 20, verso 1. Sexto, Atos 20, verso 7. Oitavo, João 20, verso 19. E nono, 1 Coríntios 16, verso 2.
Esses são todos os textos na Bíblia que referem sobre o dia de domingo, mencionando apenas o primeiro dia da semana. E nenhum desses textos, amigo ou amiga, você vê uma referência ao dia de mudança, do sábado para o domingo. Aí você pode me dizer o seguinte: mas Jesus ele ressuscitou no dia de domingo. O dia do domingo é o dia da ressurreição. Então, como nosso Senhor ressuscitou no dia de domingo, então nós observamos exatamente porque o dia do domingo é o dia da ressurreição. Pensando nisso, eu convido a você, amigo, a abrir a tua palavra, a Bíblia Sagrada, a tua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 12. Colossenses 2, verso 12. Vamos estar vendo qual é, de acordo com a Bíblia, o símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Colossenses 2, verso 12. Nos diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amigo, não é desculpa você guardar o domingo exatamente porque Jesus ressuscitou no domingo. Sabe por quê? Porque de acordo com Paulo, em 2 Colossenses 2, verso 12, o símbolo da ressurreição de Jesus é o batismo e não o domingo. O símbolo da ressurreição dos fiéis é o batismo e não o domingo. Então, se seu líder, seu pastor, sua igreja, se você acredita que você descansa o domingo exatamente porque Jesus ressuscitou no domingo, a Bíblia está dizendo que não tem nada a ver a ressurreição de Jesus com a observância do domingo. Porque Paulo afirma que o símbolo da ressurreição tanto de Jesus quanto dos salvos, dos santos, é o batismo e não o domingo. Amém? Então vamos lá. Aqui você já percebeu todos os textos que falam sobre refere ao domingo e não vê nenhum dia de observância. Bem, aqui nós lemos semana passada, ontem na verdade, sobre os dias de guarda. No sábado vemos todos os profetas. Você pode ver no estudo abaixo aí sobre o sábado. Você vê que todo o povo de Deus, desde Deus criando na criação, Gênesis 2, do 1 ao 3, até Isaías 66, verso 22 e 23, onde o povo de Deus irá guardar na nova terra, ou seja, a observância do sábado. Você pode ir no link abaixo, no estudo que fala sobre o sábado e conferir. Mas vamos lá, vamos continuar. A segunda pergunta: o que iria ocorrer na igreja cristã antes da volta de Jesus? Ou seja, antes de Jesus voltar, quando estivesse perto do tempo do fim, o que iria ocorrer na igreja cristã? Eu convido você, amigo, a abrir a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. Abra a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e verso 4. Vamos ver algo interessante aqui. O que é que Paulo nos diz? 2 Tessalonicenses, verso 2, 3 e 4. Nos diz o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-lhes estas coisas. Então Paulo tinha profetizado que, de acordo com a profecia, nos últimos dias, o próprio inimigo iria ostentar-se como se fosse o próprio Deus, mudando a palavra de Deus, mudando a lei de Deus. Tem uma outra passagem em Daniel 8:12. Eu gostaria de dizer com você. Daniel 8:12. Daniel 8:12 nos diz o seguinte: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então o que é que Daniel 8:12 está dizendo? Que a verdade ela foi deitada por terra, e tudo o que fez prosperou. Aí responde a pergunta que talvez fique na sua cabeça: mas se o sábado ele é o dia realmente de guarda, porque a maioria dos evangélicos, dos cristãos ou dos católicos, eles observam o domingo? Porque é exatamente isso. Mas eu vou
pedir você para abrir mais um texto, Daniel 7:25, para confirmar isso. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, já não é novidade para você saber que foi profetizado da Daniel, tanto quando Paulo em Tessalonicenses, que o inimigo iria cuidar em mudar os tempos e a lei. Então, se você está vendo tudo isso acontecer, que você está percebendo, de acordo com a Bíblia, que o inimigo iria fazer isso para poder mudar a lei de Deus, aí não cabe mais nenhuma dúvida. Então vamos para o próximo passo, que nós precisamos saber quem foi que mudou, que até então nós não sabemos. Vamos ver quem foi que mudou, fez a mudança. Mas antes nós vamos ver qual prática era observada entre os pagãos no tempo de Moisés. Vamos ver em Deuteronômio 4:19. Qual prática era mudada, era observada no tempo dos pagãos. Deuteronômio 4:19. Vamos ver. Guarda-te de não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército do céu, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, qual era a prática dos pagãos naquela época? Adorar os astros. Que astros era isso? Sol, lua e estrelas, ou seja, todo o exército dos céus. Então, os pagãos, eles observavam no tempo de Moisés os astros, sol, lua e estrelas. Aí nós vamos fazer um link a essa observância, a mudança do sábado para o domingo. Aguarde um pouquinho. Nós vamos ver mais uma vez. A gente sabemos que costume havia entre o povo de Deus no tempo de Moisés. Vamos só ver Êxodo 16, verso 22 e 23. Êxodo 16, 22 e 23. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomes para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é, o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para o dia seguinte. Então o que acontece? Até no maná, quando Deus fez cair o maná do céu, o povo ele só colhia de domingo a sexta. Na sexta-feira, Deus ia mandar maná o dobro para que eles não colhessem no sábado. Então, essa prática era observada no tempo de Moisés, a observância do sábado. Então, a gente já vemos que a prática do povo pagão, eles observavam o sol, a lua, as estrelas como os deuses, eles tinham esses astros como deuses, e o sábado, no tempo de Moisés, era observado pelo povo de Deus. Aqui, nós vamos fazer outra pergunta interessante. Que atos Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? São Lucas 4,16. São Lucas 4,16. O que Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? São Lucas 4, verso 16, que nos diz o seguinte. Disse João a todos, eu na verdade os batizo com água, mas vem o que é mais... Desculpa, estou aqui em Lucas 3. É São Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus Cristo, ele tinha um costume de ir nas sinagogas ou nas igrejas todos os sábados, de acordo com Lucas 4,16. Vamos ver aqui em Atos 17, 2, qual era o costume de Paulo. Atos 17, verso 2. Vamos ver aqui, Atos 17, 2, qual era o costume de Paulo. Paulo, segundo seu costume, foi procurado e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Querido amigo, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, ele tinha um costume de ir nas sinagogas ou nas igrejas todos os sábados. E Paulo, podemos dizer, o maior evangelista
na igreja cristã, depois de Jesus, Paulo, ele tinha um costume de observar todos os sábados. Então, assim, a gente viu aqui, de acordo com a Bíblia, o costume de Jesus e de Paulo, os maiores líderes da igreja cristã no Novo Testamento. Amém? Então, já podemos ver algo interessante. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico. São Marcos 7, versos 6 ao 8. Olha o que Jesus nos diz. Respondeu-os: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha o que aqui nos diz também no verso 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus ele chegou lá para os fariseus e falou: olha, vocês guardam as tradições de homens, vocês não guardam os mandamentos e vocês invalidam os mandamentos de Deus. Então, irmão, então amigo, você não segue o mesmo costume dos fariseus de observar mandamentos de homens e deixar os princípios divinos de lado. Então nós vamos ver quem foi que ordenou essa prática. Se você for ver, o amigo, o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, que foi que instituiu essa observância. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia. Constantino, ele era adorador do deus Sol. Converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Isso aqui é o catecismo da igreja católica. Então, amigos, a gente já vimos a diferença, onde Deus ele instituiu, e do outro lado nós vimos onde o homem instituiu. De um lado, Deus na criação, Jesus observando quando ele andou aqui, há pouco mais de 2000 anos atrás, e do outro lado, Constantino, um imperador romano, que se converteu superficialmente ao cristianismo e trazendo essa prática pagã para dentro da igreja. Como a gente vimos no Antigo Testamento, o povo pagão eles tinham o costume de poder adorar os astros, Sol, Lua e Estrela. E Constantino era um adorador do Deus Sol. E o que é que ele fez? Se você for ver a palavra domingo, traduzir para o inglês, vai dar Sunday. Se você dividir essa palavra em dois, Sun, uma, e Day, outro. Agora, se você for pegar essas duas palavras e mudar, você pegar a última palavra é Day. Você traduzir para português sozinho vai dar dia. E a primeira, Sun, você traduzir para o português também vai dar domingo. Então, de trás para frente, traduzindo, dia do sol. Então, como Constantino ele era adorador do Deus Sol, ele trouxe a observância do domingo para dentro da igreja. E todos aqueles que observam o domingo, eles estão simplesmente adorando ao Deus Sol. Um Deus pagão. Sabemos que Sol não é Deus, sabemos que Sol é um astro criado por Deus. Mas aí toda vez que você observa o domingo, você está reverenciando ao Deus Sol. Então preste atenção, tome cuidado, que isso pode ser muito perigoso. Você pode estar perdendo a sua salvação exatamente por causa disso. Então vamos lá. Quem instituiu a observância do sábado, quando isso ocorreu? Já vemos lá em Gênesis 2, do 1 ao 3, que Deus ele instituiu a observância do sábado. Vamos conferir novamente? Gênesis 2, do 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º na sua obra, o que fez? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fez. Então, não foi para o povo judeu especificamente o sábado, porque quando Deus criou na criação, não tinha povo judeu, não tinha nenhuma tipo de nação, tinha apenas Adão e Eva. Então você percebeu, amigo, que o sábado ele foi instituído para a humanidade toda. Mas eu vou dar uma passagem aqui interessante aqui para você. Está lá em Apocalipse 17, verso 5. Eu convido a você a abrir a tua
Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse 17, verso 5. Vamos lá. Livro de Apocalipse 17, verso 5. Abriu? Vamos lá. Apocalipse 17, verso 5. Aqui, se você for ver em cima do capítulo 17, vem dizendo a descrição da grande meretriz. No verso 1, antes de ler o verso 5, vamos ler o verso 1. João dizendo: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Verso 2: com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Olha o verso 5. Na sua fronte achava-se escrito o nome, o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então essa mulher, essa grande meretriz que estava escrita em sua testa, Babilônia, a mãe, a mãe das meretrizes. Se você for ver Babilônia, ela simboliza confusão religiosa. Ou seja, se você for ver em profecia, mulher, ela simboliza igreja. Então, toda vez que você vê falando sobre mulher, profeticamente falando, você vai perceber que está falando sobre igreja. Então, aqui a gente vê uma igreja prostituída com o sangue dos santos. E aqui nós vemos também as filhas. Olha o verso, a gente lemos aqui no verso 5. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, amigos, se tem mãe, tem filhas. Então, todas as igrejas, todo o sistema religioso que observam o mesmo, que tem o mesmo, podemos dizer, as mesmas doutrinas. Vamos ver qual é a relação entre a mãe e as filhas. Você sabendo a relação entre a mãe e as filhas, você vai saber quem se enquadra nesse quadro, tanto da mãe quanto das filhas. A visão do Apocalipse revela que a igreja de Roma é a mãe, e um sistema religioso que se corrompeu, e as diversas igrejas que dela saíram. As filhas conservam muito de seus vícios e de sua conduta religiosa equivocada. Os dois principais identificadores da relação maternal entre romanismo e protestantismo apostatados são a observância do domingo e a crença na imortalidade da alma. Então, sabemos que a relação entre a mãe, que é o sistema religioso romano pagão, pagão e religioso, principalmente o religioso, a mãe e as filhas, onde vem todas as igrejas cristãs que chamamos de protestantismo apostatado, que observa o domingo como dia de guarda e que crê na imortalidade da alma. Muitas pessoas acreditam que a alma é imortal. Muitos cristãos acreditam que a alma ela não morre por ter sido criada por Deus. Só que você for ver na Bíblia, nós estudamos no estudo passado, a alma é a união entre corpo e espírito. Mas se você é daqueles que acreditam que a alma era podemos dizer, um atributo fora do corpo, que quando o corpo morre ela continua vagando, continua esperando alguma recompensa, amigo, você está totalmente enganado. A Bíblia não aponta isso, e simplesmente isso aí é práticas pagãs, onde o Espiritismo, ele reforça, o Espiritismo tem essa doutrina da imortalidade da alma, e juntando a observância do domingo com a imortalidade da alma, são as principais características que unem a mãe, a Babilônia mãe, e podemos dizer, de acordo com o que nós estudamos, nós vamos estudar um estudo futuro sobre esse assunto, sobre a igreja de Roma, a igreja católica, onde ela é a mãe de todas as abominações, e temos as filhas, ou seja, todas as igrejas evangélicas apostatadas, que não sejam evangélicas, que observam o domingo como dia de guarda, e além de observar o domingo como dia de guarda, creem na imortalidade da alma, elas fazem parte desse sistema. Apocalipse 17, verso 5, chama ela das filhas, das meretrizes filhas. Então, amigo, se você está nesse sistema religioso, eu convido a você a fazer uma busca intensamente na palavra de Deus. Mas não busque aquilo que você quer ver, busque aquilo que Deus quer te mostrar. Sabe por quê? Porque Deus pode te revelar grandes coisas
e você pode se frustrar com aquilo que você observa hoje, que você acredita que hoje é realmente a verdade. Que Deus te abençoe. Mostramos dentro da Bíblia hoje, estudamos dentro da Bíblia hoje, que Deus ele nunca mudou a observância do sábado para domingo. Entendemos dentro da Bíblia também que o dia, que o símbolo da ressurreição de Cristo, ele é o batismo e não o domingo.